Boa noite, nossos queridos internautas. Para aqueles que estão chegando agora, né, estamos no canal Movimento Conservador Campinas e o programa é Clube do Livro. Atualmente, nós estamos estudando o Manifesto Comunista, tá? Que a gente pode dispor dele gratuitamente na internet, ok? Na semana passada, eu vou fazer um pequeno comentário do primeiro capítulo da semana passada, né? Só para a gente poder contextualizar. Mas antes eu vou apresentar para vocês os nossos escudeiros de sempre, né? Daniele Gomes, que a gente trata carinhosamente por Dani, e Guilherme Fagundes, né, o nosso Gui, que são os nossos comentaristas. Então, vamos lá. Na semana passada, nós vimos o primeiro capítulo dos burgueses e proletários do Manifesto Comunista, né? Então, o que é que ele apresenta, né? O autor, Karl Marx, o que ele apresenta? Ele vai falar de uma classe de opressores, que são os burgueses, né? E o dos oprimidos, que são os proletários. Mas antes ele faz todo um ensaio, ele começa a falar da sociedade moderna burguesa, como é que ela surgiu, né? Que ela surgiu do declínio feudal, mas mesmo assim ela não aboliu as contradições da classe. Então ele faz toda, né, uma apresentação do que na visão dele vem a ser o surgimento dessa classe burguesa, né? Ele faz todo um ensaio a respeito disso. E então e ele vai culminar quando o mundo, né, está num desenvolvimento do comércio e da indústria e junto com a navegação. Então, a partir daí, Karl Marx faz toda uma reflexão para ele, né, que resultou no surgimento e fortalecimento da burguesia moderna. Então, qual foi, né, o papel que a burguesia moderna desenvolveu e que, na visão dele, foi altamente revolucionário, né? Então, na análise dele, ele afirma que, abre aspas, né? Aqui eu vou ler para a gente ver exatamente, colocar exatamente as palavras de Marx, né? Ele diz que a moderna burguesia, abre aspas, dissolveu a dignidade pessoal no valor da troca e substituiu as muitas liberdades conquistadas, não sei que liberdades são essas, né? Mas ele diz que tinha na época feudal, né? Continuando, as liberdades conquistadas e decretadas por uma determinada liberdade, e essa liberdade ele vai chamar de comércio, né? A burguesia, então, aí ele começa a falar sobre a burguesia, ele diz que ela submeteu o campo à cidade, então a cidade passou a dominar o campo, né? E ele culpa essa burguesia moderna pelo surgimento das crises comerciais, de superprodução, né? E assim vai. Ele responsabiliza toda a burguesia pela desorganização da sociedade. Ele afirma ainda que todo esse desenvolvimento, né, ou seja, dessa burguesia, né, e que ele chama de, né, que é decorrente do capital, a partir daí se desenvolve o proletariado. Então, a classe de trabalhadores, né, modernos, que, na visão deles, são os oprimidos, né?
Então, o proletariado, ele percorre diversas etapas em seu desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia começa com a sua própria existência. Depois, vou abrir aspas para colocar as palavras de Marx, né? De todas as classes que hoje se contrapõem, e vamos lembrar esse hoje dele, é o hoje de 1848, quando ele escreveu, né? Quando ele escreveu esse manifesto. Então, voltando, de todas as classes que hoje se contrapõem à burguesia, só o proletariado constitui uma classe verdadeiramente revolucionária. Isso é a afirmação de Marx, né? Ele segue fazendo suas análises acerca do surgimento, então, do proletariado e suas lutas, afirmando, abre aspas, não obstante a luta do proletariado contra a burguesia, eu vou preferir pegar as próprias palavras dele, deixa eu ir aqui na página 29, para eu poder situar melhor. Então, ele coloca, né? Não obstante a luta do proletariado contra a burguesia, né? Não pelo conteúdo, ele deixa isso claro, não pelo conteúdo, né? Mas pela forma. É a primeira instância nacional, olha a importância disso. O proletariado de cada país tem que derrotar, antes de tudo, sua própria burguesia. Ao delinear as fases gerais do desenvolvimento do proletariado, descrevemos a guerra civil, mais ou menos oculta, que se trava no interior de cada sociedade, até o ponto que ela explode em revolução aberta e o proletariado funda seu domínio por meio da derrubada violenta da burguesia. Então, a proposta realmente de Marx é que o proletariado tome realmente o poder por meio, né, nem que seja violento, de uma guerra civil. Então, ele coloca bem claro, né, que a guerra civil talvez seja o início de uma afirmação da luta, né, do proletariado. E aí ele coloca também que a condição essencial para a existência e a dominação da classe burguesa é a concentração de riquezas nas mãos de particulares, a formação e a multiplicação de capital, o que isso para ele é terrível, né? A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Então, começa aqui a crescer a ideia de todo o desenvolvimento comunista, segundo Karl Marx, né? E ainda ele afirma que a burguesia ela produz, antes de mais nada, seus próprios coveiros, né? E que o declínio da vitória dela, aí que surge, então, que é aí que surge realmente o proletário. Hoje nós vamos começar, então, a colocar o segundo item, né? O segundo item da nossa discussão, que vem a ser proletários e comunistas. Tá? Então, vamos lá. Ele começa o questionamento, o questionamento dele dizendo qual a posição dos comunistas diante dos proletários em geral. Então, ele começa a destrinchar o pensamento dele por aí. Eu vou passar para a Dani, né? E vou ver, Dani, qual foi a sua visão, qual foi a sua
leitura, né? Qual a leitura que você fez sobre esse segundo capítulo, né? Proletários e comunistas. Vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo. Bom, os proletários nas mãos dos comunistas sempre foram massa de manobra, né? Nunca foi desejo dos comunistas que realmente os proletariados dominassem, tivessem poder, tivessem protagonismo. Eles eram úteis apenas para uma causa. E qual causa é? Dominação. Dominação do Estado, do país, da sociedade, do mundo. Então, eles foram como combatentes, né? Eles eram infelizes no começo, claro, né? Porque a Revolução Industrial foi uma coisa que aconteceu, uma coisa muito nova. E com elas adveio várias categorias, o êxodo do campo para a cidade. A cidade ela não tinha uma estrutura a comportar o tamanho do êxodo que aconteceu. Então, isso já gerou várias insatisfações. As cidades eram lugares muito sujos, com baixo saneamento, e tinha muita infecção, muita doença rolando solta. Tanto que nós vemos que a maioria das pestes que aconteceu no meio urbano, por esse aglomerado, né? Aglomerado e conglomerado de pessoas. Então, os comunistas, eles pegaram tudo isso e colocaram num balaiozinho para fomentar uma guerrilha interna e assim conquistar o poder, né? Assim atingir as pessoas mais vulneráveis. Muitas delas, lembrando, eram iletradas, não tinham oportunidade de cursar uma faculdade ou quiçá uma escola, né? Muitos aprendiam com seus pais em casa, quando os mesmos podiam e tinham vontade de ensinar. Então, os comunistas viram na Revolução Industrial e também no êxodo do campo para a cidade e também na insatisfação dessa grande massa uma oportunidade. Aí eles falam a revolta dos proletariados, a sindicância dos proletariados, o governo dos proletariados, que nada mais eram do que pessoas naquele momento, mas que jamais iriam participar do poder ou de qualquer decisão que os mesmos viessem a tomar. E isso a gente vê até nos dias de hoje. Há muitas pessoas perguntam, mas para que serve o sindicato? Eu também faço essa pergunta. Há muitos falam, mas você tem colônia de férias, eles ajudam você a se aposentar, não sei o que, não sei o que. Gente, será que vale a pena? Essa é a pergunta. Vale a pena você se sacrificar, você doar um pouco do dinheiro, porque você doa, né? Se não é uma vez ao ano, é aquela pessoa que vai mensal. Aí eu pergunto, vale a pena? Porque colônia de férias, a gente pode achar em outros locais mais barato. Eles ajudam a se aposentar? Não, amigo, não vai ajudar você a se aposentar. Na hora que chegar a sua hora, você tem direito. Você tem direito a uma justiça gratuita, você pode procurar um advogado à parte. O sindicato, ele não, se você estar afiliado a ele ou não vai impedir você de aposentar na hora que tiver chegado a sua vez. Isso é ridículo. Então, você vê que desde sempre, desde que Karl Marx e Engels colocaram essa fixação na mente deles e passaram isso para outras pessoas, porque eles eram pessoas totalmente insatisfeitas consigo mesmo e com o mundo ao qual vivia, porque achava que o mundo devia para eles, porque, perdoem minhas palavras, eles eram vagabundos, eles não gostavam de trabalhar, eles não gostavam de produzir, eles gostavam de viver do suor e da produção alheia, entendeu? Comunista é assim, enquanto tem grama verde, tá bom para eles. Depois que a grama começa a ficar escassa, a não brotar mais, eles vão para outros lugares. É muito fácil, né, como se diz, ser comunista de iPhone, mas é ser comunista na realidade mesmo, viver nos países que estão sobre esse regime. As pessoas fogem de lá, elas atravessam oceanos, desertos, com risco de morte, muitas morrem, porque elas não suportam viver naquilo, gente. O comunismo só é bom para quem está no poder. Para os proletariados, para as pessoas que vivem abaixo desse regime, é um inferno na Terra. Então, esse capítulo, ele
vende uma utopia, mas entrega totalmente o inferno, da onde as pessoas têm que sofrer muito e com rios de sangue correndo atrás para se livrar disso. E é uma pergunta que eu faço, né? As pessoas morrem atravessando o Atlântico para qual América? Do Norte ou do Sul? Essa é a pergunta que eu deixo. Guilherme, eu gostaria agora das suas considerações, então. Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Guilherme, como a Claire bem apresentou. Boa noite, Claire. Boa noite, Dani. Esse segundo capítulo do Manifesto Comunista, eles abrem já, adivinham? Com mentiras, porque é só isso que eles sabem fazer, mentir e ludibriar. Porque através da mentira e da insatisfação, eles vendem os peixes deles, né? Assim que eles... Exatamente. Exatamente. Eles pegam na sociedade pessoas insatisfeitas, revoltadas, tristes, e monopolizam em cima desses sentimentos ruins, né? Lembra uma pessoa, o diabo. Então, nesse capítulo, eles iniciam falando qual que é o papel do Partido Comunista, né? E eles dizem que eles não estão à parte do proletariado. Eles não têm métodos, né, e objetivos diferentes do proletariado e da massa de manobra deles, que são os trabalhadores. Segundo eles, lubridiando essa massa de manobra, eles dizem que possuem os mesmos objetivos do proletariado, que é colocá-los no poder político, né, a derrubada da burguesia e também a constituição do proletariado como classe. São esses três objetivos, né? Só que eles escondem que os interesses daqueles que estão no partido, no poder do partido, não são os mesmos objetivos daqueles que estão embaixo, que são os trabalhadores. Nós sabemos que a cúpula de qualquer partido comunista, em qualquer país do mundo, seja Cuba, seja China, o que eles visam, os cabeças do partido, é o enriquecimento próprio e o poder próprio. Então, é uma grande mentira dizer que pessoas que estão no poder e possuem os mesmos objetivos daqueles que trabalham dia e noite para sustentarem suas famílias. Então, isso é uma grande falácia. Isso se comprovou na Venezuela, cujo qual o ditador é um obeso e a população dele é desnutrida. Isso é visível na Coreia do Norte, onde o ditador é obeso e a população é desnutrida. Então, a gente vê, com esse paralelo, já abrindo nessa abertura, a hipocrisia deles, né? Que se pode ser constatada na realidade. E aí eles continuam reafirmando que a derrubada da propriedade privada é a grande chave, não só da derrubada da família, mas a derrubada do capital. Então, a gente estudou no livro anterior, o Marxista Exposto, que você pode perceber que o que eles sempre atacam e sempre voltam é para o ataque da propriedade privada, porque uma vez derrubando a propriedade privada, você derrubou o capital. O que são empresas? O que são fábricas naquela época? Propriedade privadas de famílias e de proprietários, de empresários, né? Então, você destituindo a propriedade privada, você destitui o comércio, a produção, o capital e, consequentemente, a família. Porque a família, segundo Marx e Engels, possui o elo econômico, o elo financeiro. Então, você destruiria de quebra também a família cristã judaica e acabaria, portanto, com o Ocidente, que é o que eles visam desde o início. Então, eu passo a fala para a Claire. Então, o que nós vemos sobre a teoria comunista, né? Então, é interessante que ele coloca que a supressão dessa burguesia, que ele chama de supressão de personalidade, né? E de liberdade, e eles dizem com toda a razão, trata-se, de fato, da supressão da personalidade, da autonomia e da liberdade do burguês. Então, o que é que ele coloca? Ele coloca que quem tem liberdade é só o burguês, né?
e o proletário não tem liberdade, o que não é verdadeiro. Quando a gente vê realmente no domínio comunista, quer dizer, o que realmente os povos que vivem sobre o domínio comunista é muito pior do que os que viviam sob o domínio capitalista, porque, pelo menos no domínio capitalista, não que o capitalismo não tenha tido seus erros, tem, a Dani sinalizou algumas coisas, né? Uma corrida das pessoas, né? A saída das pessoas do campo para a cidade. Então, e a cidade aí não estava preparada para receber essa quantidade de pessoas. Então, obviamente, os problemas surgiram, né? Saneamento básico, educação, etc. Então, o que eles colocam? Então, na visão deles, desaparecendo o comércio, desaparece, né, também o comércio livre, né? Então, aí é impressionante qual é o sentido que ele faz disso, né? E ele coloca depois, mais embaixo, eu vou ler as palavras de Marx. Vocês se horrorizam com o fato de que queremos abolir a propriedade privada? No entanto, a propriedade privada foi abolida para 9/10 dos integrantes de sua sociedade. Olha a comparação que ele faz. Ela existe para vocês exatamente porque para 9/10 ela não existe. Vocês nos acusam de querer suprimir a propriedade, cuja premissa é privar de propriedade a imensa maioria da sociedade, o que não é verdade, né? É como você falou, né, Guilherme? Você colocou uma série de falácias, né? E aí, mais para baixo, né, ele coloca: o comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de produtos sociais, apenas suprime o poder de, através dessa apropriação, subjugar trabalho à lei. Olha a falácia, né? Alega-se que, com a abolição da propriedade privada, toda a atividade seria paralisada e a preguiça se disseminaria. Como que não? Como que isso não ocorreria, né? Se assim fosse, olha só a comparação que Marx faz. Se assim fosse, a sociedade burguesa já teria sucumbido à ociosidade, pois nela os que trabalham não lucram nada e os que lucram não trabalham. Não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Então, e aí ele continua. Vocês partilham com todas as classes dominantes já desaparecidas as concepções interesseiras. Então, para ele, tudo isso é interesseiro, né? Segundo as quais as suas relações de produção e de propriedade transitórias no curso da produção são transformadas por razões históricas em leis naturais e racionais. Aí, mais para frente, ele vai falar sobre a abolição da família. E aí a coisa é terrível. Ele fala disso mesmo. Em seguida, ele fala também sobre a educação, que a educação tem que ficar para o Estado, quer dizer, as famílias não teriam mais o direito de educar os seus filhos, e assim vai, né? Eu gostaria que a Dani falasse um pouquinho agora, e na minha página aqui, estou na página 39, ele fala, né? Vocês afirmam, porém, que queremos abolir os vínculos mais íntimos na medida em que propomos substituir a educação doméstica pela social, né? Então, aí ele diz, mas aí olha como que eles utilizam de um discurso, de uma narrativa totalmente falha. Ele diz,
Mas a sua educação também não é determinada pela sociedade? Por acaso vocês não educam através de relações sociais, através de ingerência direta ou indireta da sociedade, com a ajuda de escolas, etc.? Os comunistas não inventaram a interferência da sociedade na educação. Eles apenas, olha o perigo, eles apenas modificam seu caráter e tiram a educação da influência da classe dominante. Olha aí. Então, Dani, eu gostaria que você fizesse todo esse comentário, depois eu vou deixar para você, porque aí ele começa a falar também da figura da mulher, né? Então, eu queria que você comentasse essa parte aí sobre a educação, na visão comunista, né? E depois sobre o papel da mulher, na visão dos comunistas, com relação aos burgueses daquela época. Vamos lá, Dani. Bom, a questão da educação sempre foi a menina dos olhos dos comunistas. Por quê? A Bíblia tem um versículo muito sábio que os comunistas não... Dani, fica um pouquinho mais para... você está um pouquinho fora do foco. Para mim tá, não sei para você. Perfeito. Não, Guilherme? Tá tudo certo? Então tá bom. Então tá bom. Então é só para mim. Ok. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar e até para ele não se desesperar dele. Os comunistas perceberam esse versículo e disseram: isso aqui é uma mina de ouro, isso aqui é uma mina de poder, então nós não podemos ser obsoletos e não podemos ser preguiçosos nessa questão. Então, por isso que eles dizem que é para deixar a educação, o ensino, os bons costumes, aquilo que rege a sociedade para o Estado. Por quê? Você vai moldar a pessoa conforme você quer que ela seja, conforme os seus objetivos, não os objetivos que uma sociedade deveria ter. Por isso que os comunistas levam muito a sério a questão da educação. Infelizmente, nós estamos cercados de professores militantes, não professores preocupados em ensinar a história como ela é, independente de quem seja o médico. Eles não estão preocupados em ensinar a tabuada, o 2 vezes 2. Eles não estão preocupados em ensinar a geografia, como que aconteceu a Caatinga, lá na região do Nordeste, sendo que era uma das regiões que mais produzia café no Brasil na época colonial. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em incutir na mente de tenras crianças. A criança, ela é um papel em branco. Que uma você... esponja. Oi? Uma esponja. Absorve tudo. Sim. E aí você vai colocar nela aquilo que você acha que é certo. E é um perigo. Por isso, nós dizemos que você tem que estar, que você tem que questionar, que você tem que perguntar, porque nem tudo que parece é. E os comunistas perceberam muito bem isso. E as nossas universidades, as nossas escolas, elas são recheadas de militantes. E pasmem, até nas pagas também. Às vezes a gente acha assim, nossa, vou colocar meu filho numa escola paga, numa escola confessional, que vai estar tudo certo, não está. Infelizmente, essa mentalidade nefasta, medonha, cruel, ela é enraizada em todas as áreas e âmbitos. E a pergunta que fica, meu Deus do céu, se o comunismo realmente fosse tão bom, ele já não teria dominado o mundo? O comunismo, desde a história, a gente vê que ele nasceu de uma pessoa totalmente avessa a trabalho, que critica o casamento, mas fez um casamento por interesse, né? Casou-se com... Eu esqueci o nome da esposa de Marx agora, mas ela era uma pessoa abastada em dinheiro. Ele ligou... Era nobre, né? Era uma nobre. Era uma nobre. Torrou todo o dinheiro dela com o quê? Com investimentos. Não, prostitutas, bebidas, libertinagem, vagabundagem. Por isso que ele, né, a esse tipo de relacionamento, porque com certeza a esposa dele não deveria ter deixado muito barato, né? Poxa vida, você pegou as fazendas que eu recebi
e pegou e gastou em tudo que não presta, e agora você vem exigir mais. Então, com certeza, isso deve ser enfadonho para ele, e aquilo que a gente não gosta, a gente tende a passar para os outros, porque a nossa consciência fica calada, né? Porque, por exemplo, se eu conseguir convencer a Claire e convencer o Guilherme de que aquilo que eu estou fazendo é certo, mesmo eu sabendo que está errado, e eles me apoiarem, então quer dizer que a minha consciência vai ficar facilmente calada. E eu já não vou me importar mais com os resultados. Eu vou me importar apenas em estar no poder e fazer com que os outros pensem como eu penso, e eu vou fazer do jeito que eu quiser, independente de, porque eles são, vai ficar tudo certo. E aí a gente entra na questão da mulher, né? Como cabeça do lar. A Bíblia, ela fala isso, né? Que a mulher formosa, a mulher sábia edifica sua casa. Então, os comunistas viram também uma mina de ouro. Em que sentido? Bom, nós devemos perverter também dentro dos lares, porque a maioria... E para você conseguir quebrar uma sociedade que já de milênios é assim, onde os pais são devotos a Deus, onde as mães têm preocupação em ensinar aos seus filhos boas maneiras, aprendizado, crescer em estatura, graça, como Cristo cresceu, é perigoso, porque se o pai e a mãe eles tomam as rédeas da educação, tomam as rédeas da sociedade, como é que eu vou conseguir influenciar uma pessoa a pensar como eu? A pensar que o Estado ele é opressor, que você trabalhar, estudar, enriquecer, ter sua empresa é uma coisa profana, porque o mesmo direito que você tem, todos deveriam ter. Mas aí eu pergunto, todos esses outros estão fazendo ou fariam o mesmo sacrifício que você? Essa é a pergunta que fica. Por exemplo, que vantagem tem um médico em Cuba? Ele levantar de madrugada, estudar mais que os outros, se subjugar, estar ali, sabe, de noite, deixar de ir a alguns lugares, que eles nem vão, né, gente? Mas a gente está parafraseando aqui. Vamos fazer de conta que os cubanos vivem assim, infelizmente não. Mas vamos supor que fossem. Eles não vão em festa, ele não... Ele abre mão de certos deles. Provavelmente eles nem têm festas, né? Porque para fazer festa precisa ter dinheiro, né, Dani? Eu estou parafraseando, por isso que eu falei, vamos supor. Aí eu pergunto para você, que vantagem tem um médico estudar em Cuba? A mesma coisa que uma faxineira, por exemplo, se é que existe faxineira lá, mas vamos supor que exista. Que vantagem ele vai ter isso? Sendo que ele vai ganhar a mesma coisa, ele vai viver nas mesmas condições, se tiver um carro vai ser tudo igual. Aí eu te pergunto, que vantagem tem nisso? Por conhecimento. Mas conhecimento para quê? Se eu vou ter a mesma vida, se eu vou ter as mesmas coisas que os outros, seja eu do bem, seja eu do mal, seja eu trabalhador de empresa ou trabalhador da... Que vantagem tem nisso? Gente, olha... Então, a gente vê como o ser humano, não adianta, pode ser em qualquer regime, ele é regido por motivação. Ele precisa ter motivação para fazer alguma coisa. O que nós vimos, uma cena lamentável agora das Olimpíadas, o campeão de boxe, né? Campeão, ganhou medalha de ouro, meu Deus do céu, o prêmio dele foi uma cesta básica. Meu Deus do céu, será que ele ficou satisfeito com isso? É mais ou menos seguindo o exemplo que você está colocando. Nossa, que diferença aqui, né? Eu lembro que a Ana Paula Henkel, que foi jogadora participou do vôlei, né? Ela falava muito daquela equipe fantástica que teve, né, cubana, que realmente elas eram fantásticas. Elas não tinham sabonete, elas pediam sabonete, porque elas não tinham nem isso. Desodorante, absorvente. Entendeu? Aí eu pergunto para você, que vantagem é nisso? Mas ele ganhou uma cesta básica. Assim, eu acredito que ele deva ter ficado feliz, porque eles não têm como a gente tem aqui. Mas
num país sério, num país onde você valoriza o ser humano, esse cara teria ganhado patrocínio. Patrocínio com a Nike, com a Diadora, com empresas de boxe, ele estaria crescendo, fazendo propaganda. Agora, ele volta para o país dele, você pode ter certeza que a medalha de ouro que ele ganhou foi confiscada, aquilo ali devia ser só um latão, né? Se ele ganhou algo em dinheiro, também foi confiscado, e deram assim para ele. E vou falar para você que aquilo ali nem é cesta básica, viu, Claire? É uma meia cesta básica, porque básica mesmo é muito mais então, que... tudo que ele conquistou para o país, porque conquista em termos financeiros, ele tem conquista, sim, não vai para ele, vai para o país. E o país devolve para ele uma cesta básica. Não devolve. Apenas quis fazer média. Por quê? Vamos supor que ele ganhou R$1 milhão. 10 mil é para dividir com o povo inteiro, o povo da ilha de Cuba, mas na conta pessoal deles. Entendeu? Tanto que quando teve essa revolução agora em Cuba, que infelizmente está sendo suprimida, mas eu espero que eles continuem reagindo, o que aconteceu? A família Castro fugiu com medo de ser pega. Ué, mas se o regime é bom, se tudo que eles pregam é fantástico, por que você foge? Fugir é para os covardes. Fugir é que você sabe que algo que você fez não é correto. Porque aqueles que defendem a verdade, aqueles que sabem que estão fazendo o correto, eles permanecem, ainda que morra pela causa, mas permanecem. E então a gente chega à conclusão de que comunista é vagabundo, aproveitador e covarde. Covarde que só sabe explorar a desgraça e o sangue dos outros. Então, por isso que a gente estava comentando na questão das mulheres. Quanto mais eles oprimem as mulheres, quanto mais eles fazem separação de classes, né? Como o Guilherme mesmo sempre fala, de héteros contra homens, de mulheres contra os homens, menos tempo sobra para as pessoas fazerem as perguntas que nós estamos fazendo. Se tudo isso é tão bom, se tudo é incrível, por que não prosperou? Por que aonde foi deixou rastro de destruição e sangue? E por que comunista só sobrevive no capital dos outros? Porque é um parasitismo isso. Enquanto o outro tem, eles sugam. Olha a vida de Marx. Sugou a mulher dele até onde pôde. Depois que a mulher dele não tinha mais, sugou o amigo Engels, que tinha prazer em sustentar, né, essa vagabundagem e libertinagem de Marx. Aí eu pergunto para você, vale a pena você se sacrificar, se doar tanto para um regime que para ele apenas uma moeda de troca, algo para mantê-los no poder, porque você nunca vai sentar na mesa deles e nunca vai dividir o poder com eles. Porque se assim o fora, eles não estariam em berços, como o Guilherme disse, né? Como, por exemplo, o Nicolás lá, o gordinho, Kim Jong gordinho, né? Os Castros também tudo gordinho, enquanto as crianças morrem desnutridas, morrem com saneamento básico péssimo, né? Dizem que a medicina de Cuba é boa, não sei para quem, porque se fosse tão bom assim, os médicos teriam enfrentado tantos problemas, né, nos mais médicos que teve aqui no Brasil. Aí eu passo a você, Guilherme. Então, olha, agora, Guilherme, eu gostaria que você comentasse a respeito de pátria, né? Eu vou só ler aqui algo que o Marx coloca. Ele diz assim, na página 41 do meu aqui, que eu mandei fazer bem grande a letra, né? Os trabalhadores não têm pátria. Não lhes pode tomar uma coisa que não possui. Porém, ao conquistar o poder político, veja a narrativa. Eu quero que o nosso internauta faça uma reflexão entre o que eles falam e o que realmente ocorre nesses países comunistas. Então, vamos lá. Porém, ao conquistar o poder político, ao se constituir em uma classe dirigente nacional, o proletariado precisa se constituir ele mesmo em nação. Eles são tão contra a nação, olha lá.
Assim, ele continua sendo nacional. Olha a relação que eles fazem, embora de modo algum no sentido burguês. As diferenças e contradições entre os povos desaparecem. Oh, que maravilha, que paraíso! Então, sabe, o francês, o inglês, o chinês, fica tudo igual, os costumes deles não têm nenhuma importância, nada disso, fica tudo igual, não tem importância, né? Então, veja só, as diferenças e contradições, né, ele fala, entre os povos, desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento do proletariado. Então, o proletariado vai crescendo, o domínio do proletariado fará com que tais contradições desapareçam ainda mais, né? A ação unificada do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das condições primordiais para a sua emancipação. E ele vai dar uma série aqui de exemplos, né? Eu vou passar para o Guilherme, para que ele possa comentar o que realmente, o que você entendeu, Guilherme, dessa narrativa de Marx com relação a essa palavra pátria. Bom, eu vou falar então sobre a pátria, mas depois eu vou fazer um adendo sobre a educação, que a Dani falou bem anteriormente, mas eu queria complementar. Então, faça primeiro vou abrir com a educação. Eu não acho, e a gente pode pegar exemplos históricos, que a educação é a única ferramenta que o comunismo utilizou para implantar na mente das futuras gerações. A gente pode ver que a ideologia, por exemplo, nazista, utilizou da educação desde a tenra idade nas escolas para poder, através da ideologia, colocar na mente das crianças que haveria um Führer, que haveria um salvador da pátria, que haveria uma pessoa que colocaria a limpeza étnica, não só no país deles, a Alemanha, mas também toda a Europa e o mundo inteiro, que haveria 1000 anos de reinado e de império, né, comunista, ou melhor, nazista. Então, através da educação, você molda toda a mentalidade, não só da atual geração, já adulta, através de propaganda, mas também da tenridade, das futuras gerações, através da educação. Então, a educação é uma grande ferramenta para qualquer ideologia e para qualquer regime totalitário. É através da educação que você faz uma revolução silenciosa. Silenciosa. Isso é o marxismo cultural. É isso que a gente estudou anteriormente no livro do professor Ignaldo, uma revolução silenciosa. Se não através da propaganda, da mídia, do cinema, da televisão, através da própria educação, né? Deseducando ao invés de educar. Mentindo, ludibriando através de expor a verdade, né? Moldando toda uma mentalidade para que as pessoas enxerguem através daquela mentalidade passada pelos, não professores, mas militantes, travestidos de professores, né? E aí a gente tem, hoje no Brasil, fazendo um paralelo, como fonte desse problema, as faculdades, o MEC, o Ministério da Dita Educação. É através dali que sai todo o material que hoje nós temos e que hoje nós lamentamos ter estarmos abaixo de todos os rankings internacionais de educação, graças a esses materiais mal feitos e imersos de ideologia socialista que o MEC produz até hoje, mesmo tendo um presidente conservador na cadeira, né? Porque está tudo aparelhado. Está tudo aparelhado. A gente conseguiu apenas uma cadeira, mas o establishment continua com a mentalidade socialista de outrora. Então, eu finalizo a parte da educação e vou para a pátria e a nacionalidade. O próprio Marx, no Manifesto Comunista, admite numa única frase toda essa falácia, né? Porque quando a gente expõe para um comunista que ele não possui pátria, que ele é uma pátrida, ele fala, não, imagina, eu sou brasileiro e quero instaurar o socialismo, o comunismo nesse país. Não, aí a gente já tem que
rebatê-lo no mesmo momento que ele afirmar que é brasileiro, que tem uma nacionalidade, porque isso contradiz ele mesmo, contradiz a própria ideologia que ele serve. E olha que Marx resume numa frase: não podemos tomar aquilo que não possuímos. Então, se eles não possuem pátria, eles não podem tomar a própria pátria deles. Então, através de uma frase, já reduz essa narrativa de todo comunista de hoje em dia. Porque eles trabalham com a mentira, eles nunca vão admitir: eu sou apátrida, eu quero destruir a nacionalidade. O que prega o Foro de São Paulo? Uma grande América do Sul. Todos os países unidos, sem fronteiras, sem territórios nacionais, sem uma ideologia, uma grande pátria socialista e comunista. É isso que prega o Foro de São Paulo. E para isso eles utilizam das Farc, grupos terroristas, a implementação, a destruição das próprias pátrias aqui, dos próprios países da América Latina, infiltrando drogas, infiltrando armas, para poder destruir as nações por dentro, enfraquecê-las e implantar uma grande ditadura a nível continental, não é nem a nível mais nacional. Então, é muito ousado o que o Foro de São Paulo prega. O Foro de São Paulo não é de forma alguma um mito, ele é comprovadamente existente. O próprio Lula, o próprio José Dirceu admitem com todas as letras que esse grupo foi responsável por colocar na cadeira da presidência vários presidentes na América Latina que incorporaram, que fizeram parte desse grupo terrorista. Então, essa história da pátria é completamente factual e comprovado na realidade. Eles são apátridas. Por isso eles são contra o hino nacional nas escolas. Bandeiras nacionais. Nós somos os antidemocráticos. Nós que cantamos o hino nacional, nós ponhamos a bandeira do Brasil, e os democráticos são aqueles que colocam faixas, bonés vermelhos e punham foices e invadem a terra dos outros, porque esses não são investigados por atos antidemocráticos. Mas nós, verde e amarelo, nós patriotas, nós brasileiros, somos os antidemocráticos. Então a gente está vivendo uma utopia, uma inversão do que o que é certo e do que é errado. E poucos enxergam isso. E o antidemocrático somos nós. Não. Enfim, eu até fico exaltado. E lembrando que a única coisa que esses governantes querem é fazer uma América Latina falida, de mortos-vivos, enquanto eles vivem o esplendor do capitalismo. Tanto que a gente vê desde 1988, né? Porque a gente não vai falar só os 16 anos do PT. Desde 1988 que a esquerda está no poder. E olha quanto que o Brasil não avançou. Quanto que o Brasil regrediu em questão de cultura, em questão armamentista, em questão de infraestrutura. Olha quanto que o Brasil não foi para frente. Gente, desde 1988 até os dias atuais, com o governo, que o Nordeste conseguiu ter, uma parte do Nordeste conseguiu ter água. Meu Deus do céu, aonde que estava? Então, quer dizer, então, que as pessoas elas não têm direito a um saneamento ou uma água, nem no comunismo? Você entende aonde onde tudo isso quer chegar? E aí a gente chega nos 16 anos de poder do PT, que acabou com a economia do Brasil. As pessoas falam, do botijão do arroz. Gente, pelo amor de Deus, faça... A pobreza é a coleira do Estado sobre o cidadão. Porque uma vez você na pobreza, você está limitado, engessado, dependente. Então, se você está dependente de alguém, você está abaixo dessa pessoa, você está abaixo do Estado, você está necessitado do Estado. Você precisa dele, não o Estado precisa de você. Quando, na verdade, o Estado precisa da gente. Sim. Nós que pagamos o dinheiro daqueles que ocupam os cargos. Nós somos mais importantes que as instituições. Essa falácia da mídia que as instituições estão sob ataque. Não, as instituições estão atacando os brasileiros. Nós pagamos que as instituições se mantenham em pé.
Então, é o invertimento, né, a inversão das prioridades. E quem está no comando, que o poder emana do povo, e daqueles que estão, teoricamente, no comando, mas que não comandam, porque estão mal falados. Aqueles que ocupam os cargos de poder não têm credibilidade, não têm respeito. Tanto que a Gleisi Hoffmann, né, ela é contra levar água para o Nordeste, porque ela diz que isso é uma questão cultural. Espera aí, por que ela pode viver na região sul-sudeste, aonde é mais abastecida em questão de comida, infraestrutura e água, e as pessoas que a sustentam, porque o Brasil as instituições elas são sustentadas por todos os estados, inclusive os do Nordeste. Por que essas pessoas, então, têm que amargar o pão? Tem que escolher se bebe meio copo de água ou se não bebe. Me diz onde que está a coerência nisso? Gente, põe a mão na consciência, veja como essa senhora já roubou do país, já retirou da boca das pessoas. O povo tem que começar a acordar e entender eles que mantêm tudo isso aqui. Não é o senador, ou o presidente, ou juízes, ou prefeito, é o povo que mantém. Se a gente fala assim, não vou mais pagar imposto, não. O que você vai fazer? As instituições elas vão sobreviver por si próprias? Elas produzem dinheiro? Sai dinheiro de dentro delas? Não! Elas são um escoamento de dinheiro. Elas são onde você gasta mais dinheiro e não tem recurso de volta. Para a gente ter umas ideias das estatais. Veja no passado, quanto as estatais davam de prejuízo. E olha hoje, né, com várias reformas, os lucros que estão dando. Então, na mão de quem está e qual o direcionamento. E mais, nós, conservadores cristãos, nós não desejamos tirar o direito de ninguém, mas nós aconselhamos que as pessoas vão marcar com as consequências daquilo que elas praticarem. Agora, o comunismo, não. Você não pode pensar diferente. Eu falei que todo mundo vai usar preto e acabou. Se você gosta do amarelo, você é uma ameaça. A ameaça à soberania do país e à soberania do regime. Então, você não merece viver. Aí eu pergunto, você já ouviu algum conservador, algum cristão falando isso? Eu acho que não, né? Então, eu já vou encerrar minha fala dizendo a vocês, lutem pela sua liberdade, porque bens a gente perde, roupas, pessoas a gente perde, mas se você perder a sua liberdade, aí você já perdeu tudo. Aí já não tem mais pelo que lutar, já não vale mais a pena viver, porque viver no sofrimento, quem gosta? Então, eu espero que você esteja acompanhando o que está acontecendo no Brasil, e isso é bom para a gente, porque nós crescemos na diversidade. Os cristãos, eles sempre cresceram e sempre prosperaram na diversidade. Então, que nós possamos ter isso como algo de bom, algo que vai nos fazer crescer, algo que vai nos fazer ser mais patrióticos ainda, né? E algo que a gente vai deixar um bom legado para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. E ainda há uma oportunidade para essa geração, não muita, mas há. Então, eu espero que você medite em tudo isso que nós estamos falando, participe das decisões da sua cidade, do seu bairro, do local que você mora, porque política não se faz só em Brasília, política também se faz dentro da sua casa, e é de grão em grão que a gente consegue mudar um país. Muito bem, Dani. Eu vou fazer uma colocação aqui, ler um pensamento aqui de Marx, né? Ele diz assim, olha só, para que que eu possa fazer as minhas considerações finais. Ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., dirão, modificaram-se ao longo da história. Porém, a religião, a moral, a filosofia, a política e o direito sempre sobreviveram a essas transformações. Além disso, preste bem atenção no que Marx coloca aqui. Além disso, existem verdades eternas, como liberdade, justiça, etc. O comunismo quer abolir
as verdades eternas, suprimir a religião e a moral, em vez de lhes dar uma nova forma. Portanto, ele contradiz toda a evolução histórica anterior. Então, ele diz que a história de toda a sociedade, né, está presente e tem se movimentado, né, pelo antagonismo de classes, né? E o que ele coloca, aí ele faz todo uma reflexão do que deveria ser uma sociedade sem religião, uma sociedade sem moral, não é? Então, sem liberdade, gente, sem justiça. É tudo... Então, que democracia que eles tanto batem? Não, isso é um ataque à democracia. Eles vivem falando disso, mas que democracia? E aí eles fazem todo um apanhado. Eu vou deixar até para o Guilherme, né, falar, e ele coloca que o que deve ser feito, né, em países avançados, ele coloca alguns itens. Ele coloca expropriação da propriedade latifundiária e para cobrir despesas do Estado. Que despesas são essas, né? Depois, imposto fortemente progressivo, que é o que nós temos herdado, não é? Confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. Quem será que são, né? Centralização do crédito nas mãos do Estado. Centralização do sistema de transporte nas mãos do Estado. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Trabalho obrigatório para todos, né? Então, constituição de brigadas industriais, especialmente para a agricultura, organização conjunta da agricultura e da indústria, educação pública e gratuita para todas as crianças. Bom, eles colocam isso como realmente uma coisa fantástica, uma coisa ótima. E quando eles falam disso, eles falam com o sentido de ser para o mundo todo. Não vamos nos esquecer que o conceito de pátria não existe, nem de nação. Então, o mundo todo vivendo subjugado por isso, e uma elite, né, usufruindo de todas as benesses que o povo estaria fazendo, porque todo mundo seria obrigado a trabalhar naquilo que eles querem, não naquilo que você tem motivação para fazer, você vai escolher o seu curso, nada disso, né? Então, na semana que vem, nós vamos entrar no terceiro item, que é a literatura socialista e comunista. Tá? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Vamos refletir, né, nesse... Eu quero encorajar você, internauta, a ler o manifesto. Não seja a nossa opinião que vá modificar alguma coisa. Leia o Manifesto Comunista, veja o que ele fala e compare. O que ele fala aqui acontece de verdade nos países socialistas, né? Essa é a reflexão que eu deixo. Uma ótima semana para todos vocês. E agora fica o Guilherme. Bom, eu abro o fechamento da live destacando mais uma contradição final, né? Eu abri com uma contradição, vou fechar com uma contradição. O Marx, no final desse segundo capítulo, ele fala sobre democracia. Olha da onde nasce essa falácia da democracia na boca de quem mais prega o rompimento da democracia, né? Ele fala que a democracia ela só poderá ser alcançada a partir do momento que o proletariado alcançar a força política de um Estado, né?
Nunca nós sabemos muito bem que não é o proletariado que alcança a força política, e sim um grupo visando poder político e visando interesses próprios. Isso já foi falado, né? E aí, logo em seguida, no próximo parágrafo, o que ele fala? Que essa revolução, essa inversão de classes, só poderá ser possível através de intervenções despóticas. O que é despotismo, senão um Estado que comanda através de uma única entidade, através de uma única pessoa, por que não, que comandará toda uma nação. Isso é democracia? Dirigido por uma pessoa, isso é ditadura, e eles se contradizem, não porque eles são burros, é porque eles são mau caráter. Todo esse livro é uma contradição pura e contínua, porque não é, mas se você parar para ver, não são contradições, são mentiras que ou a pessoa lendo acaba acreditando, ou nós que estamos atentos e acordados identificamos e alertamos aqueles que nos assistem, né? Então, se você, telespectador, quer continuar vivendo a vida que você vive hoje, de poder ir no mercado e comprar o que você gosta, o que você tem desejo de comer, se você gosta de ler a Bíblia, né? Se você quer continuar andando de carro e abastecendo o seu carro, ou, enfim, se você quer continuar com a vida que você vive hoje, você precisa ir para as ruas, manifestar esse desejo de continuidade da vida que você deseja continuar vivendo, porque isso vai acabar, isso tem data para acabar. Nós estamos vivendo tempos sombrios, onde não existe mais pudor, não existe mais verdade, e querem o poder novamente. O poder que foi tirado deles em 2018, eles querem novamente. Então, se você quer continuar com a vida que você vive hoje, você e sua família e as futuras gerações, vão para as ruas, manifestem a sua vontade de um país com eleições justas, com votos auditáveis e contagem pública dos votos. Vá para as ruas. Nós temos uma manifestação marcada dia 7 de setembro, 8h30 no Lago do Rosário. Se você é de Campinas e da região, venha para Campinas. Venha para Campinas e manifeste o seu desejo de continuar vivendo a vida que você vive hoje. É esse o convite que eu deixo para todos. Segunda que vem, 8h30, nesse mesmo canal, nós voltaremos com mais um capítulo do Manifesto Comunista. E eu convido, tradicionalmente, a todos a nos seguirem nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Movimento, e no Facebook. Nosso Instagram é Movimento.Conservador Campinas, nosso Facebook é Movimento Conservador, de âmbito nacional, e temos também o Twitter, que é MC_Campinas. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser acordadas, e só dessa forma podemos espalhar as sementinhas, já que nós não temos mídia, nós não temos jornais, nós não temos aparato, e o pouco que nós temos está sendo retirado. Então, é só através do trabalho da formiguinha que a gente consegue se ajudar. Então, espalhe esse vídeo, porque é bastante importante. Muito obrigado. Até a próxima segunda. Obrigado, Dani, Claire. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até a semana que vem. Boa semana a todos.